A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. Nós já vamos para o Texto Áureo, que diz assim: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4 e o versículo 6. Vamos para a verdade prática, que é aquela verdade que o aluno precisa sair sabendo. Ele precisa guardar isso para que ele possa praticar no seu cotidiano. Diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, na aula de hoje, já podemos perceber, através dessa verdade prática, que vamos falar de confiança em Deus, vamos falar também das resistências, da oposição que vem através dos inimigos. E nós sempre vamos ter que enfrentá-la, mas sabemos que se confiarmos em Deus, nós conseguiremos vencer. Eu quero aqui anunciar aos irmãos que estão chegando, que não conhecem ainda o nosso canal. Nós temos aqui uma pré-aula simples, objetiva, prática, usando sempre muito o lado prático para que seu aluno saia aprendendo o que fazer na sua vida, como aplicar isso na sua vida. Por isso, nós temos ao longo desse vídeo 3 dinâmicas de grupo, para que o professor possa aplicar na prática e os alunos vejam e possam participar da aula. Isso faz com que o professor interaja melhor com seus alunos. Sei que tem muitos irmãos que já seguem o canal Texto Áureo, têm nos mandado mensagem falando que foi muito importante. Os alunos estão aprendendo muito mais, colocando essas dinâmicas de grupo na aula. Então aí eu também já quero pedir aos professores que já fazem as dinâmicas há algum tempo, que já nos acompanham, deixa aqui seu comentário, para que outros irmãos que estão chegando agora também possam ler e possam realmente ter a coragem ali, ter o ânimo de fazer dinâmicas em sua sala de aula. Nós temos também aqui um material completo, riquíssimo, cheio de conteúdo, que vai ajudar muito o professor que quer aprofundar-se mais um pouco. Nós temos nesse material citações de diversos autores, teólogos importantes falando sobre esse assunto. Nós temos as palavras mais difíceis já definidas, pesquisamos no dicionário e temos também, ao final, a descrição das 3 dinâmicas, como fazer essas dinâmicas. Esse material o professor pode baixar gratuitamente. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só clicar ali, o professor vai baixar. Mas caso tenha alguma dificuldade, não está conseguindo ver a descrição do vídeo, então pode enviar uma mensagem, entrar em contato conosco através desse WhatsApp, esse número de WhatsApp, nós enviamos gratuitamente aí para o seu celular. Também temos os slides. Sei que tem vários professores que gostam de utilizar o slide, né, porque fica alguma coisa mais visual e muitos alunos só aprendem vendo. Nós temos esses slides também, disponibilizamos tudo gratuitamente. É a mesma situação, o professor vai clicar aqui na descrição do vídeo, está escrito lá slides, o professor vai baixar ou pode entrar em contato conosco também através desse número de WhatsApp. Amém, meus irmãos? Eu espero que seja a bênção essa aula aqui, fica com a gente até o final, nos ajuda. Como é que pode ajudar? Você clica aí no joinha, no like, no gostei que tem aqui embaixo e essa aula vai se expandir, vai espalhar para mais e mais professores e isso ajuda demais o nosso canal. Também não deixa de se inscrever aqui, clica aqui no se inscrever para receber as novidades de primeira mão. Nós vamos deixar aqui uma citação, está lá na revista do professor, na parte do Interagindo com o Professor, que diz assim: sempre que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, nós recebemos forças e coragem para lutar. Nós já vamos para a introdução que diz: a vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Nós já estudamos em lições anteriores, os professores que não viram podem assistir, nós temos aqui no nosso canal as lições anteriores. O povo havia retornado do exílio depois de 70 anos. Deus tinha despertado o coração de Ciro para emitir um decreto e liberar o povo para que viesse de volta a construir o templo e voltar à sua terra natal. Muito bem, eles voltaram e a primeira coisa que eles fazem é edificar um altar. Eles edificam um altar e começam a praticar novamente os sacrifícios que Deus havia ordenado lá na lei de Moisés, no livro de Levíticos. Nós temos muitos detalhes sobre isso. Então eles começam a praticar exatamente tanto os sacrifícios como as festas, as ofertas. Eles começaram a praticar tudo o que estava na lei de Moisés. Nesse momento, então, eles estavam somente esperando o tempo certo de iniciar a reedificação do templo.
Era esse o próximo passo. Eles construíram o altar e depois, claro, tinham que construir o templo. E depois os muros e a cidade em si. Aí o primeiro tópico diz: os alicerces do templo são lançados. Nesse retorno dos judeus para Jerusalém, para Israel, quem veio liderando eles foi Zorobabel. Então aqui a lição diz que Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. E em Esdras 3:8 nós temos a descrição disso, que a construção do templo começou no segundo mês do segundo ano. E aí a gente vê que todos apresentavam muita animação para o trabalho, estavam todos muito animados. Então com Zorobabel voltaram cerca de 50 mil pessoas. E todos eles estavam dispostos a trabalhar, estavam animados, estavam com muita garra para fazer, tanto o templo, o altar, os muros, eles estavam animados. Isso é muito interessante. No começo da obra, todo mundo está animado porque viram o agir de Deus, de liberar o povo, viram que Deus cumpriu a sua promessa de acordo com o que tinha falado nas profecias. Então isso deixou o povo muito animado, deixou o povo feliz, voltaram alegre, contente. O primeiro subtópico diz que o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Todos aqueles que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que suas vozes ouvia de muito longe. Então, eles fizeram ali um culto de agradecimento, eles fizeram ali um louvor tão grande. E em Esdras 3:12 e 13 diz que muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Embora os mais antigos, que tinham visto o templo de Salomão com toda aquela riqueza, eles começaram a ver e sabiam que não ia ser igual, não tinha todos aqueles recursos de antes. E alguns deles choraram. Mas aí nós vemos que as pessoas que realmente estavam animadas porque Deus estava cumprindo as suas promessas, que o templo iria voltar a ser reedificado, muitos gritavam de alegria, louvavam a Deus, cantavam muito alto. O segundo subtópico diz da reedificação do templo. Essa reedificação ela foi resultado do despertamento que veio através de Ciro da Pérsia. Queremos enfatizar aqui, um despertamento, quando Deus faz um despertamento, traz consigo vários resultados, várias consequências positivas esse despertamento traz. E aí a gente lembra também que o despertamento pentecostal que chegou no Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus. Hoje nós, assembleianos, quem aqui está nos assistindo e faz parte da Igreja Assembleia de Deus, sabe que veio através de um despertamento lá no comecinho, lá em 1911, quando Deus despertou missionários para que viessem até essa terra, e aí começou algo lindo no nosso país, e hoje nós temos resultados grandiosíssimos. Então todo despertamento feito por Deus, ele vai trazer não só aquele momentâneo, aquele benefício momentâneo, mas outras consequências, resultados lindos que vão acontecendo. E aí nós passamos para falar das 3 coisas que o Espírito Santo quer fazer. Que primeiro, o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja conforme a palavra de Deus. Em Mateus 16:18 diz lá: também eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja é Jesus, é claro, de acordo com a sua palavra. Então é o Senhor quem edifica isso para mostrar para nós que não é nossas forças, não somos nós que vamos edificar as igrejas. É o próprio Senhor, por isso precisamos lembrar que a obra é de Deus e é Ele quem edifica, é Ele quem trabalha, é Ele quem faz. Ele nos usa assim como seus instrumentos, mas é Ele o responsável por todo o crescimento, por toda a obra. Amém, meus irmãos? E é isso que o Espírito Santo quer mostrar através desses despertamentos também. Aí o item B diz que o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus, o respeito, o devido temor. O Espírito Santo quer que nós tenhamos isso, que nós aprendamos a respeitar, nós tenhamos reverência, saibamos que Cristo é superior, que quando fazemos parte da igreja de Deus, nós devemos fazer isso com respeito. A nossa vida deve ser sempre cheia de reverência a Deus. Efésios 2:22 diz que nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito.
Então há uma grande responsabilidade, como somos moradas de Deus, o Senhor habita em nós, devemos então a nossa vida ser uma vida de reverência, respeitando, temendo a Deus, reverenciando a Deus. Como diz Eclesiastes 5:1, a parte A, quando você for ao santuário de Deus, guarde o teu pé, seja reverente, haja com respeito. E o item C diz que o Espírito Santo quer adestrar a igreja. Se adestrar tem o sentido de treinar, o sentido de capacitar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Então o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai nos moldando, e nós precisamos permitir isso, porque nós, como igreja, nós, não eu sozinho não sou igreja, eu só sou igreja se eu estiver junto com irmãos, aí sim, nós somos igreja. Muitas pessoas dizem, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você, a igreja somos nós, não sou eu, a igreja somos nós, porque é um coletivo, é um edifício, e nós como pedras vivas somos acrescentados a esse edifício, e o construtor, o Senhor, vai edificando esse edifício. E aqui o Espírito Santo quer nos instruir, quer nos capacitar, que nós possamos, através da nossa vida, através da vida da igreja, demonstrar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. Mostrar Deus ao mundo, as formas que Deus trabalha, que são de diferentes maneiras, e alcançar as vidas lá fora. E ainda o comentarista da nossa lição diz que Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Assim como os judeus que retornaram para Israel tinham o seu dever, a sua obra, cada um ia colocar o tijolo, outro iria levantar, o outro iria ficar de guarda, cada um tinha o seu papel para ajudar a reconstruir o templo, o altar, os muros de Jerusalém. Assim também nós temos um papel, cada um de nós tem o seu papel, o seu chamado. Deus tem um papel, uma grande obra para que você faça. Ah, mas eu não sei qual é, eu não estou fazendo, acho que não chegou a hora. Nós vamos falar isso no último tópico, mas eu digo para você, a hora já chegou e na verdade já passou. Porque Deus lhe deu tempo, Deus deu bens, Deus talento para que você faça algo para Ele. E você tem desperdiçado em seus próprios serviços, em suas próprias preocupações. Então desperta, acorda, é tempo de trabalhar para o Senhor, e isso é lindo. Ser usado pelo Senhor é algo assim, não tem palavras, como é compensador. Marcos 13:34 diz assim: é como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefa cada um dos servos e ordena ao porteiro que vigie. Então o Senhor Jesus veio aqui para a nossa terra, Ele ensinou-nos, nos delegou tarefas, cada um de nós temos uma tarefa, ordenando a todos também que vigiassem, porque um dia Ele vai voltar e nós teremos que prestar contas a Ele das nossas tarefas, se fizermos ou não fizermos. Nesse ponto da lição nós podemos fazer a primeira dinâmica. Ela é bem simples, o professor vai utilizar materiais simples. Nós do canal Textuário sempre priorizamos por fazer dinâmicas simples, com materiais que o professor consegue encontrar facilmente. Às vezes o professor está vendo o nosso canal aqui, é sábado e amanhã, domingo, já tem que fazer a dinâmica. E às vezes o professor não tem tempo, não tem condições de comprar algo, de ir até o mercado, ir até algum lugar para comprar. Então nós sempre fazemos com copos, com papel, com coisas simples. E nessa dinâmica o professor vai precisar somente de copos. É bom que esteja na sua igreja, tenha copos descartáveis em algum lugar e que os alunos saibam. Se os alunos não souberem, já no início da aula, o professor já fala, olha, tem copos descartáveis ali certinho. Tá. No início da aula, o professor já deixa combinado com 2 alunos. Pode falar na frente da classe, não tem problema, mas já deixa certo. Olha, gente, é o seguinte, eu preciso de 2 alunos e combine com ele. Você, o primeiro aluno, você vai ser responsável. A hora que eu avisar, a hora que o professor avisar, chegou a hora, você vai se levantar, você vai buscar 6 copos descartáveis e você vai colocar em cima da mesa e vai voltar para o seu lugar. Após isso, o segundo aluno vai também se levantar e vai vir até a frente onde está a mesa e vai pegar os copos e fazer uma torre com copos. Então, nesse momento, a hora que chegar ao final do primeiro tópico, antes de adentrar no segundo tópico, nós vamos fazer essa dinâmica. Então, o professor vai falar, gente, chegou a hora, é hora da dinâmica, chegou a hora. O primeiro aluno tem que se levantar, ir lá, pegar 6 copos, deixar sobre a mesa.
Aí, quando o aluno voltar e se sentar, o segundo aluno vai se levantar e vai vir aqui e vai fazer a torre de copos. Então, com 3 copos na base, coloca mais 2 aqui e mais um em cima. Pronto. Aí pede que ele se assente. O professor, então, pode dar a conclusão, até quando o aluno estiver construindo a torre, o professor já pode ir concluindo, dizendo assim, que Deus fez o despertamento. O próprio Deus é quem deu a ordem do despertamento. Na verdade, é Ele quem desperta os corações e foi Ele quem despertou o coração de Ciro. Então, o professor que falou, chegou a hora, representa Deus. O aluno que se levantou e foi buscar os copos representa Ciro, que teve o coração despertado pelo Senhor e fez o possível para que o povo de Israel, fosse liberto daquele cativeiro, para que o povo de Israel voltasse para sua terra natal. E com isso também, ele liberou recursos para que eles pudessem construir o templo. Então, por isso, o aluno foi até lá buscar os copos, permitiu que os copos viessem até aqui, ou seja, os recursos para fazer a torre de copos, o aluno veio e colocou no lugar. Aí, o segundo aluno vai representar o povo de Israel, que teve que se levantar do seu lugar, ir até a nação de Israel e lá começar a edificar o templo. Essa dinâmica nos traz essa lição e a lição de que todo despertamento realizado por Deus traz benefícios que vão durar por algumas gerações, por várias gerações. Isso também representa nós no tempo de hoje. Nós somos resultado de um despertamento que aconteceu no Brasil em 1911, que veio para o Brasil em 1911. Então também isso é muito importante. Glória a Deus pelos despertamentos que o Senhor tem dado e feito e usado o seu povo. Amém, meus irmãos? Nós já vamos então para o segundo tópico. O segundo tópico diz assim: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Eles eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria. Irmãos, nesse momento nós vamos contextualizar melhor essa questão dos samaritanos, porque eu creio que vários professores, vários irmãos que estão nos assistindo já ouviram falar que os judeus tinham uma rixa com os samaritanos, não se davam bem, um xingava o outro, era um ódio que um tinha do outro. E isso surgiu há muito tempo atrás. Nós aprendemos e vemos no Novo Testamento essa questão, né? Jesus sempre falando a respeito dos samaritanos e os judeus sempre irritados com essa questão dos samaritanos. Mas Jesus sempre mostrou que ele estava pronto a quebrar essas barreiras, né, que judeus tinham contra samaritanos. Mas aí nós vamos ver de onde surgiu isso. Nós vamos entender que o reino de Israel, né, o povo de Israel, já antes de ir para o exílio, eles estavam divididos em 2 reinos. Tinha o reino do norte e tinha o reino do sul, que era Judá. O reino do norte foi levado cativo primeiro pela Assíria. Então, os assírios vieram e levaram o povo do norte, as 10 tribos do norte, levaram cativo. E nessas regiões da Síria, eles faziam com os cativos, eles espalhavam pelo mundo inteiro os cativos, para que não tivesse problema de rebelião, para que eles não se juntassem e se revoltassem contra o rei da Síria. Então eles distribuíam os cativos em várias partes do mundo. E claro, como eles levaram muitas pessoas do reino do norte embora, eles trouxeram gente de outras nações para o reino do norte, que é Israel. Mas Israel estava dividido, então o reino de cima, o reino do norte, foi levado cativo e foi trazido pessoas de diferentes culturas, diferentes regiões para habitar ali. Depois, o reino do sul, que nós estamos estudando, Judá, foi levado cativo para a Babilônia. E claro, os vizinhos de Judá, os vizinhos ali, eram essas pessoas que vieram de outras nações com seus deuses, com as suas práticas idólatras. E quando vieram morar ali, começaram a acontecer algumas coisas erradas. Diz ali que os leões começaram a atacá-los. E também a Bíblia diz que então os reis assírios decidiram enviar alguém que conhecia a lei de Deus para ensinar para esse povo que estava morando em Israel, que não era israelita, mas estava morando ali, para ensinar a lei do Deus de Israel. Então veio ali alguém ensiná-los.
Eles aprenderam, muito bem, agora eles sabiam quem era Deus. O problema é que eles continuavam com as suas práticas idólatras, servindo a muitos deuses, e aí acrescentaram Deus à sua lista de deuses, como se Deus fosse mais um Deus na sua coleção. Eles acrescentaram mais um. Então era um povo idólatra que estava morando ali. O povo de Judá estava na Babilônia, e como nós acabamos de estudar, estamos estudando nessas lições, Deus despertou o coração de Ciro, permitiu que o povo de Judá, que estava na Babilônia, voltasse para Jerusalém, para a sua terra, e quando eles voltam, os inimigos e os que estão morando por ali na sua terra, são essas pessoas que vieram de outros países, casaram com quem estava ali, praticavam coisas idólatras, né? Estavam assim num sincretismo, misturando coisas de Deus com as coisas do mundo. E aí eles voltam então, o povo de Judá, para a sua terra para reconstruir o templo. Quando eles começam a reconstrução, lançam os alicerces, esse povo que estava morando em volta, na região da Samaria e do Reino do Norte, eles se oferecem para ajudar a construir o templo. Olha, nós estamos morando aqui, nós vimos que vocês vieram reconstruir, nós queremos reconstruir também, porque nós adoramos o mesmo Deus. E, na verdade, meus irmãos, eles estavam até quase certos. Porque eles falaram que adoravam a Deus, mas não falaram que adoravam a Deus e todos os outros deuses do mundo. E isso estava totalmente errado. De acordo com a fé dos judeus que acabaram de voltar, tinham aprendido a lição que Deus não queria que praticasse a idolatria. Justamente por isso também eles foram levados cativos. Então eles voltaram com uma lição no coração. Nunca mais nós vamos praticar idolatria, nem se misturar com povos idólatras, nem casar com pessoas de outros povos que também praticam idolatria. E aí quando esses povos que habitavam no Reino do Norte, que são de outros países, que receberam o nome de samaritanos, quando os samaritanos então vieram e ofereceram ajuda, o povo de Israel falou, não, de jeito nenhum, nós não queremos a ajuda de vocês, o rei nos deu ordem para que nós viéssemos aqui e edificássemos o templo e não vocês, mas claro que tinha a questão da purificação, de não servir a outros deuses, nem dar em casamento em um jugo desigual, pessoas que não adoram a Deus. Nesse ponto, então, surgiu a rixa, a contenda entre samaritanos e judeus. Os samaritanos ficaram, então, muito irritados por não poderem ajudar na construção do templo, e, claro, a gente sabe também que eles estavam se sentindo ameaçados, porque eles moravam naquela terra e temiam que os judeus iriam voltar a ser uma nação forte e expulsá-los dali. Então eles se tornaram inimigos, rivais número 1 do povo judeu. E isso percorreu até chegar os dias de Jesus. Ainda havia, como nós ouvimos várias pregações, como nós lemos na palavra do Senhor, que existia essa intriga entre os dois povos. Pois bem, nesse ponto aqui é o que falamos aqui na lição. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel e o temiam, mas continuavam servindo aos seus deuses. E cabe aqui uma citação da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal que é muito pertinente para hoje. Podemos identificar uma atitude semelhante em nossos dias. Muitas pessoas afirmam crer em Deus e eles até dizem assim, mas o Deus é o mesmo, embora se recusem a abandonar as atitudes que ele reprova. O Senhor não deve ser acrescentado aos valores que já possuímos. Ele deve vir em primeiro lugar. E a sua palavra deve moldar todas as nossas atitudes. Então essa citação cabe bem para os dias de hoje. Muitas pessoas falam, nós servimos ao mesmo Deus. Chega para a gente e fala isso. Mas não abandona a sua velha vida, os seus atos. Não quer fazer aquilo que agrada a Deus. Eles querem continuar fazendo aquilo que Deus reprova. E era isso que aconteceu. Então, o problema de samaritanos com os judeus. Isso é importantíssimo que nós saibamos e aprendamos. O segundo subtópico trata, os samaritanos tentam frustrar a reconstrução do templo, então já eles estavam irados, já se sentiam ameaçados. Então, a maldade desses samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Ali eles falaram nessa carta, os professores podem ler com seus alunos em Esdras 4, versículo 12 e 13, falando que os judeus estavam reconstruindo a cidade e que logo iriam se rebelar, se revoltar, porque era uma cidade má, uma cidade rebelde, sempre se rebelou contra os reis, dizendo que os judeus iriam parar de pagar impostos,
dizendo que os judeus iriam causar prejuízo ao reino todo, a todas as pessoas do reino, inclusive ao tesouro real, à tesouraria do rei, e iria ter que viver com menos recursos. Como o rei ele não conhecia então do assunto, ele mandou parar a obra. Ele foi procurar nos registros, claro, encontrou vários reis poderosos, como Davi, como Salomão, que conquistaram os reinos vizinhos, encontrou várias também rebeliões contra outros reinos. Então ele falou, não, vamos parar essa obra que não vai ter um problema. O importante disso é que ele falou, olha, vai parar essa obra até que eu dê uma outra ordem para continuar. Então ele deixou aberta uma porta para que mais à frente pudesse continuar, e realmente isso aconteceu. Deus estava trabalhando e sempre trabalha em todas as condições. O terceiro tópico diz como se explica a falta de resistência dos judeus. E aí nós vamos então para o primeiro subtópico. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. O comentarista da nossa lição ele diz que os judeus não deviam ficar parados, estáticos, aceitarem essa condição. Eles deveriam ter recorrido ao rei, ir até lá e explicar e ver como estava. Mas os judeus ficaram parados. Então, uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através de Ciro, a maior autoridade da época. E não podia ser invalidada pelos samaritanos ou por qualquer outras pessoas. Então o comentarista aqui diz que eles deviam ter feito algo, recorrido ao rei. E o segundo subtópico, que é o mais importante, porque diz que os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor, e foram várias vezes. Aqui temos 2 exemplos. Nos dias do rei Ezequias é o primeiro exemplo, que diz que Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria. O rei Ezequias buscou ao Senhor e foi ouvido, e um anjo só feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Meus irmãos, se vocês notarem, o rei da Síria era a maior autoridade da época. O exército assírio na época era um dos mais potentes do mundo. E o reino de Judá era apenas um reino pequeno, com pouco exército, com poucas forças. Mas aí, olha que interessante, quando o rei se propõe a buscar o Senhor, convoca o povo para buscar ao Senhor, pede, Senhor, nós estamos na tua presença, não esqueça de nós, Senhor, faz aí a tua obra, Senhor, por favor, ao nosso favor. E aí o Senhor enviou só um anjo, e esse anjo derrotou 185.000 soldados do exército do rei da Síria. Irmãos, eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade aí, se você tem muita dificuldade, tem pessoas que falam, eu não consigo entender a lição, eu não consigo passar para os meus alunos, ou às vezes é uma situação externa, né, que você está enfrentando. Deixa eu te dizer, o Senhor é poderoso, com uma palavra do Senhor, Ele resolve esse teu problema. Sabe, um anjo do Senhor matou 185.000 soldados. Eu tenho certeza que você não está precisando matar 185.000 soldados, mas eu sei que Deus pode agir aí na tua vida. Glória a Deus. Eu tenho uma citação aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal que diz: o reino mais poderoso da terra lutava contra a pequenina nação de Judá. Quando a derrota parecia inevitável, Deus interveio e livrou o seu povo. Quando a derrota parecia inevitável, sabe, quando aquela situação parece em último estado, quando sabe, ali é o momento de Deus. Quando chega naquele momento que parece impossível, que as forças se esgotam, você não vê mais saída, é nesse momento que o relógio de Deus está marcando, é hora da ação do Senhor. E ali naquele momento Deus interveio e livrou o seu povo, assim como você na tua vida. Você acha que não tem mais jeito, mas é nesse momento, nessa hora, que Deus pode libertar, livrar e vir ao teu auxílio. O segundo exemplo é nos dias do rei Josafá. Ameaçado pelos amonitas, moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro pelo Senhor. Lembrando da oração de Josafá, que é muito linda, lá em 2 Crônicas 20, Josafá ele vai falar ao Senhor, falando: Senhor, olha, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão voltados para Ti. E ali ele convoca todo o povo, ele faz ali uma reunião, faz um jejum no reino todo e busca a Deus. Ele não vai fazer ali um alistamento para saber quanto de armas eles tinham, quantos soldados eles tinham. Não, ele vai olhar para o Senhor. Porque como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ei,
o teu socorro, ele vem do Senhor, olhe para ele. E aí tem uma citação importantíssima da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal que diz assim: para sermos líderes aprovados por Deus, é necessário imitarmos o exemplo de Josafá. O que ele fez? Nós devemos confiar totalmente no poder de Deus e não no nosso. Confie em Deus. Nós não temos recursos, nós não temos força, mas o Senhor é poderoso. O Senhor tem, o Senhor pode e o Senhor faz. Deus guerreou por eles e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados, os inimigos foram derrotados. Irmãos, você já imaginou numa guerra onde um exército só louvou o Senhor e ficou assistindo a derrota do inimigo? Acontece hoje na minha e na tua vida. É muito interessante isso, porque o Senhor está pronto a nos ajudar e Ele toma as nossas batalhas para si, mas desde que nós entreguemos para Ele. Às vezes nós ficamos guerreando, lutando, e quando na verdade o Senhor está pronto para nos ajudar. Entregue essa guerra, essa disputa, essa batalha nas mãos do Senhor. Mais uma citação que diz: se pedirmos o auxílio do Senhor quando enfrentarmos lutas, Ele combaterá por nós. Deus sempre triunfa, Deus sempre ganha. Então por isso que você tem que entregar essas guerras na mão de quem sempre ganha, não ficar segurando. O que nós devemos fazer para que Ele possa lutar por nós? Nós temos 4 pontos aqui. Anote aí, leve para a sua sala. O que nós precisamos fazer para que o Senhor lute por nós? Primeiro ponto, anota aí. Devemos entender que a batalha não é nossa, mas é do Senhor. É o primeiro passo. Você precisa entender que é Deus quem vai batalhar por nós. Você fica segurando, esgotando suas forças, mas a batalha é do Senhor. Segundo ponto, precisamos reconhecer as limitações humanas e permitir que o poder de Deus trabalhe em nossos temores e nossas fraquezas. Porque nós somos sim fracos, nós temos medo, mas precisa reconhecer. Às vezes nós ficamos mascarando os nossos sentimentos, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Não, fale: Senhor, eu não consigo, realmente eu tenho muita dificuldade, muito medo, me ajuda, Senhor. O terceiro, nós devemos ter a certeza de que estamos buscando os interesses de Deus e não apenas satisfazer nossos desejos egoístas. Entregue nas mãos do Senhor e fale: Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, porque a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E o quarto, nós precisamos pedir o auxílio de Deus em nossas batalhas cotidianas. Não é só no momento que fica muito difícil. Sempre que você acordar, sempre que for sair para o trabalho, Senhor, vem comigo, me ajuda nessa batalha. Senhor, esteja comigo. Isso é importantíssimo. Não é só quando a coisa parece impossível, mas esteja sempre contando com a ajuda do Senhor. Os muitos exemplos da ajuda de Deus, nós citamos 2, mas existem muito mais, no passado, deveriam ter ajudado ou inspirado os líderes do povo a resistir, a resistência, ao povo judeu. Quando o rei enviou aquela carta e falou: é para parar a obra, e vieram os inimigos e fizeram com que eles parassem a força, era para o povo de Israel ter lembrado das coisas que aconteceram no passado, do anjo que matou 185 mil, de quando Deus venceu a guerra e o exército de Israel nem precisou guerrear. Era para eles terem lembrado, e isso era para ter inspirado-os a buscar o Senhor, mas não foi isso que aconteceu. O terceiro subtópico diz: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. E aí nós vamos ver 2 questões. 2 líderes nós vamos citar: Zorobabel, que era o líder político, e nós vamos falar de Josué, que era o líder religioso, o sacerdote. O Zorobabel, segundo o que o comentarista colocou aqui, de acordo com o que nós temos escrito em Zacarias, nos parece que até então ele tinha confiado em sua própria força. Porque Deus vem ali e fala para ele: Zorobabel, não é por força, não é por violência que vocês vão construir esse templo e a cidade. Não é assim. Mas é pelo meu Espírito. Não confie na sua própria força. Você tem pouca força, mas eu estou contigo. Embora essa mensagem ela tenha sido entregue a Zorobabel, é aplicável a todos nós, os cristãos. Nem o poderio militar, nem o político, nem as forças humanas poderão efetivar a obra de Deus. Às vezes você acredita que está baseado porque na sua cidade tem uma lei que ajuda os cristãos, porque tem recurso, porque isso. Não é por causa disso que a obra de Deus tem sucesso. É por causa do Espírito Santo do Senhor. Quando as forças de Zorobabel se esgotaram, ele não teve mais condição de resistir. E aí desanimou. Assim como o povo parou, ele parou também e ficaram estagnados. Agora, quando a gente vai falar do Josué, que é o sacerdote, o líder religioso,
eles estavam com suas vestes manchadas, como está em Zacarias 3:3. Essas vestes sujas de Josué representam o pecado. Então, essa questão do pecado, tanto do povo quanto dele, tirou toda a autoridade espiritual do sacerdote Josué, porque um sacerdote com a roupa manchada, representando ali o pecado, isso demonstrava que ele não tinha condições, não podia um sacerdote se apresentar dessa maneira. Essa foi a visão que Deus deu a Zacarias, e ali o Senhor usa Zacarias para dizer que Deus iria dar roupas novas a Josué. Deus é quem iria purificar o povo, é Deus quem iria fazer, não são eles. Josué não tinha nada que ele podia fazer de si para purificar o pecado dele e o do povo, mas Deus iria fazer isso. Diante dos problemas, então, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus. É o que o comentarista da nossa lição deixa registrado aqui. Nesse ponto, nós podemos fazer a segunda dinâmica, a dinâmica 2. Para a dinâmica 2, o professor vai precisar de um copo descartável. O professor vai precisar imprimir ou apenas escrever na lousa, em algum lugar bem grande, a palavra Deus. Nós temos no nosso material, se o professor quiser imprimir, está aqui, é só imprimir no nosso material, colar numa parede, em algum lugar. Então vamos supor que nós vamos colocar ali a palavra Deus, eu vou colar do lado de cá a palavra Deus. O professor vai convidar um aluno e para esse aluno o professor vai entregar 3 bolinhas de papel. Ele fala que ele tem que acertar dentro desse copo descartável que vai estar a mais de 5 metros de distância. O professor não deve facilitar. A intenção é que esteja no espaço longe em que ele não consiga realmente acertar. Então o aluno vai ficar desse lado e o copo vai ficar a mais de 5 metros daquele papel que foi colado ou da onde está escrito Deus. Certo? Uma distância mais de 5 metros para ser difícil. E aí o professor vai dizer para o aluno, você vai ter que acertar então essas 3 bolinhas de papel dentro desse copo que vai estar no chão da sala àquela distância. Diga para ele que ele vai ter 3 tentativas. 2 tentativas, ele vai estar olhando para o papel e de costas para o copo. Então ele vai ter que pegar, olhar para o papel e jogar de costas e acertar esse copo aqui. Difícil. Na 3ª tentativa, ele vai virar olhando para o copo e vai tentar acertar. Então, recapitulando, 2 tentativas, ele vai estar de costas para o copo, vai estar de frente para a palavra Deus, olhando para aquele papel, para a palavra que está escrita, e vai jogar. E na última vez, ele não vai olhar mais para Deus e vai olhar direto para o copo, para acertar o copo. Quando ele virar, o professor fala, se coloque na posição aí que o professor vai precisar arrumar outras coisas. Aí o professor vai até um outro aluno, combine com ele, em silêncio, assim, bem quietinho, e fale para ele, toda vez que ele jogar uma bolinha para trás, de costa, você vai pegar essa bolinha e vai colocar dentro do copo, lá no chão. Então, na hora que ele jogar, o aluno que está ali, em secreto, sem esse primeiro aluno saber, vai colocar a bolinha que ele jogou dentro do copo, vai ajudar. Combine com a classe também, em silêncio, sem aquele aluno saber, para que toda vez que o aluno jogar de costas, eles vão comemorar, bater palma, gritar, porque ele vai acertar. E aí ele vai, mesmo de costas, vai saber que está acertando. Aí o professor pode falar, então, vamos lá, vamos começar. O aluno, então, de costas, olhando para a palavra Deus, joga. O segundo aluno, então, vai pegar e vai colocar dentro do copo. Quando colocar, toda a classe vai vibrar e grita, né? Muito bem. Vai jogar vai jogar a segunda bolinha. O aluno também, o outro aluno vai ajudar também. Vai colocar dentro do copo. Toda a classe vai gritar, conseguiu. Muito bem. Aí o professor fala, agora é a 3ª vez. Você vai virar de costas para a palavra de Deus e vai olhar direto no copo e vai tentar acertar essa bolinha. Então, o professor precisa deixar esse copo longe, né? Que seja um lugar longe já desde o começo, para que seja difícil dele acertar. Ele vai jogar e a intenção é que ele venha errar. Muito bem. Quando ele errar, o professor explica para ele o que estava acontecendo. Olha, você só acertou essas 2 bolinhas porque nós tínhamos combinado que o outro aluno estava te ajudando. Vamos então concluir essa dinâmica dizendo o seguinte. Esse aluno que estava, primeiro ponto, olhando para Deus, ele representa o povo de Israel. Porque em diversas ocasiões antes, e como nós demos 2 exemplos, por isso nós fizemos ele jogar 2 bolinhas, como nós demos esses 2 exemplos, de que toda vez que eles olharam para o Senhor e pediram ajuda do Senhor, Deus
que está sendo representado pelo outro, pelo segundo aluno ali, sempre ajudou para que eles alcançassem êxito na tarefa, para que eles tivessem sucesso. O Senhor sempre os ajudou. Mas aí, nessa última ocasião, quando o aluno vira para cá e olha diretamente para o copo, ele erra. Por quê? Esse aluno, então, representando o povo de Israel, que volta do exílio, os judeus voltando do exílio, e aí vem as dificuldades. A missão deles era reconstruir o templo. No caso do aluno, era acertar o copo, mas a deles era reconstruir o templo. E aí vem as dificuldades. E eles olham para a dificuldade, o aluno olha para a distância, olha para o tamanho do copo, que é pequenininho demais para se acertar, e olha para a impossibilidade da situação. E ele acaba errando. E o que aconteceu com o povo de Israel? Quando o aluno estava olhando para Deus, Deus estava o ajudando, mas ele vira as costas para Deus e tenta com suas próprias forças e não consegue. Dessa última vez, o segundo aluno que representa Deus não o ajudou. Isso vai representar o que nós acabamos de falar. Se o povo de Israel tivesse lembrado das duas primeiras vezes, que quando olharam para o Senhor os ajudou a alcançar missões impossíveis, eles deveriam ter, mais uma vez, continuado olhando para Deus e ter acertado o alvo. Mas eles decidiram olhar para a situação, para o problema, e desanimaram, ficaram com medo e pararam. E aí eles erraram. Que isso também seja para a nossa vida. Você quer alcançar êxito? Você quer alcançar o objetivo que Deus colocou na tua vida, fazer aquilo que o Senhor o chamou? Então olhe só para Deus. Mas parece impossível. Se você não olhar para o copo, se você ficar de costas para a dificuldade e olhar somente para o Senhor, deixa com Deus, que Deus acerta o alvo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu espero que essa dinâmica venha ajudar bastante aos alunos compreenderem e entenderem. Não deixe de fazer e também, se puder, mande fotos para a gente, comente aqui na descrição que você vai fazer a dinâmica, que você já fez. Também, entre em contato conosco, mande fotos, vídeos. Nós ficamos muito felizes em saber que os professores têm usado as dinâmicas e Deus tem trabalhado. Irmãos, nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas que estão sendo salvas através dessas dinâmicas. Deus tem usado professores para salvar vidas. O Senhor tem usado cada vez mais professores utilizando as dinâmicas, os alunos têm aprendido, a classe tem aumentado de número. Glória a Deus, nós agradecemos a Deus por isso. No quarto e último tópico, nós temos ali a reação dos samaritanos quando os judeus pararam a obra. Primeiro, a tristeza dos judeus. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, como nós dissemos no começo, com muita união. E o povo todo tinha ouvido falar que Deus dos céus estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava o seu Deus? Segundo subtópico, fala da alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus e samaritanos, eles se alegraram grandemente, claro, porque eles conseguiram o seu intento, que era fazer parar essa obra. E eles viram, então, que não tinham mais ameaça, que o povo judeu, por qualquer coisinha, parava. E a gente sabe, pelo que o comentarista deixa nos registrado, que o gozo dos ímpios é de pouca duração. E eu diria que o julgamento dos ímpios é certo. Você não precisa se preocupar. Deus fica com a vingança, deixa na mão de Deus, porque Deus sempre tem, no momento certo, o julgamento dos ímpios. Então nós temos aqui dois exemplos. Primeiro, a alegria dos filisteus quando prenderam Sansão. Ela durou pouco. Eles ficaram muito alegres, fizeram festas, quando prenderam Sansão, que eles achavam o grande inimigo deles. Mas no final Deus ainda usa Sansão e Sansão acaba matando a todos aqueles ali que haviam prendido e estavam festejando. O segundo exemplo é a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus. E eles também, claro, tiveram sua alegria curta, porque Jesus ressuscita no terceiro dia e depois aí eles têm que correr atrás para subornar os guardas, dando-lhes dinheiro para tentar abafar o caso e inventar as mentiras para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Então a alegria dos ímpios dura pouco. Mas sabe o que eu queria dizer para você, e para que você não fique triste quando vê os ímpios se alegrando ou tendo sucesso? Tem aqui uma citação importante. Nós não devemos ficar impressionados com o sucesso e o poder dos perversos. O julgamento de Deus sobre ele é certo, e não importa o tempo que isso vai durar. Não tem problema. Nós sabemos que o julgamento, a vingança está nas mãos do Senhor. Você somente confie em Deus, persevere, não desanime quando ver os inimigos se alegrando.
como aconteceu com o povo judeu, eles desanimaram e acabaram parando. Não, nós não vamos fazer isso. Esse exemplo que estamos estudando é para que nós façamos o contrário, para que nós não venhamos desanimar quando vemos o sucesso dos ímpios, quando vemos eles se alegrando. Saiba que Deus está no controle, sempre esteve e sempre estará. Então fica tranquilo. Nesse ponto da lição, falando a respeito de alegria dos ímpios, dura por um momento, nós podemos fazer a dinâmica 3. Como vai funcionar? O professor vai chamar 2 alunos e entregue para um aluno um isqueiro, para outro aluno uma caixa de fósforo. O professor vai dizer, o aluno que está com o isqueiro vai representar as pessoas que fazem a vontade de Deus, sabe, que estão sempre buscando ao Senhor. E a pessoa, o aluno que está com a caixa de fósforo, vai representar os ímpios, nessa questão aqui da alegria. O professor já pede para que o aluno que está com a caixa de fósforo retire um fósforo, já deixe do lado, o outro aluno fique segurando. E quando o professor falar já, os dois vão acender o fogo. Então, o aluno com o fósforo vai riscar e vai acender, e o outro aluno vai acender o isqueiro. O professor só garanta que o isqueiro não esteja vazio, para que dure um pouco mais o tempo desse fogo aqui. Muito bem. Quando o professor falar já, então, o aluno vai riscar e o outro aluno vai acender o fogo aqui. E aí a gente vê, mesmo que durasse mais um pouco aqui, a gente vê como é passageira a alegria dos ímpios. Enquanto estou falando aqui, esse aqui ainda continua aceso. Porque aquele que deposita no Senhor a sua confiança tem a alegria não somente para essa vida, mas a alegria eterna. Enquanto o ímpio, às vezes pode até ter sucesso aqui na sua vida, ter bens, ter uma falsa alegria que vai durar por muito pouco tempo. E depois que morrer, ele não vai ter alegria, mas vai ter sofrimento eterno. Então que nós não venhamos a desanimar. Você é isso aqui, a chama representa a alegria. E eu, você, nós temos alegria. Porque o Senhor nos dá alegria diariamente. Quantos livramentos, a vida, a saúde, tudo que o Senhor nos dá alegria. Enquanto os ímpios já não têm a mesma. Isso aqui representa, então, aquelas pessoas que prenderam Sansão e ficaram felizes por um tempo. Mas depois vieram a falecer todos, foram derrotados. Isso aqui também representa aqueles que tentaram trair Jesus. Pagaram Judas para que traísse Jesus. Mas Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou. E eles ainda ficaram na pior. E aqui representa as pessoas que confiam em Deus. Nós precisamos sempre ter a alegria do Senhor em nossas vidas. Estar prontos a confiar no Senhor. E saber, ter fé. Saber que o Senhor está sempre conosco. Terceiro subtópico, o desânimo dos judeus. Os judeus sentiram-se humilhados. Sentiram tristes porque estavam animados, se frustraram. Como é ruim uma frustração. Como uma frustração nos dói. Quando nós viemos lá de tão longe, chegamos ali e já imaginamos, nossa, quando o tempo ficar pronto, quando tudo isso ficar lindo, nossa, vai ser tão bom, mas de repente vê tudo indo por água abaixo, isso é triste. Às vezes você tem planejado tanta coisa, mas ainda não aconteceu. Calma, persevere, não desista, não fique desanimado, não se sinta humilhado. Deus faz as coisas no tempo certo, desde que você não desista, não pare. As promessas de Deus se cumprirão, mas continue na sua posição. Passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Acomodaram-se. Isso é horrível. Aquela preguiça, aquele desânimo faz com que você fique parado. Não é hora de parar. Às vezes você está vendo essa crise no mundo aí e você parou também, acomodou. Quando voltar a gente faz. Não, faça já. É possível fazer alguma coisa. Faça, mude, tente fazer algo para o Senhor, mesmo nesse momento de pandemia. Não é por causa da pandemia que Deus não quer que você faça. Deus já sabia que a pandemia iria vir. Era só nós que não sabíamos que a pandemia iria vir. Mas Deus quer que você continue fazendo a obra mesmo dessa forma. Uma citação importante da Bíblia de Estudo de Genebra que diz: a falta de interesse do povo em reconstruir o templo indicava a sua falta de saúde espiritual. Você está desanimado? Está querendo parar? Você não está bem espiritualmente. Você precisa de um renovo de Deus. Busque aí um renovo. Olhe para o Senhor, peça para que o Senhor te renove. Você não está tendo interesse mais pela palavra, por orar, por isso, por reconstruir o templo espiritual. Então você está com alguma doença, alguma enfermidade espiritual e você precisa orar. Busque ao Senhor, peça oração para os irmãos, para que o Senhor possa também te ajudar nessa. Deixaram-se dominar pelo desânimo. E o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes.
Os crentes acreditam que o desânimo não é coisa do inimigo, não. O desânimo é uma coisa que vem, eu estou tão desanimado. Agora, se você imaginar que o desânimo é uma arma de Satanás, ao invés de você falar, estou tão desanimado, fala, nossa, fui atingido por Satanás, estou fazendo aquilo que ele gosta, porque estou desanimado e vou fazer aquilo que ele gosta, você não falaria isso. Então, sabe que o desânimo é uma das ferramentas de Satanás. Ele usa isso para que você venha parar, para que você venha buscar seus próprios interesses. Você fala, está muito difícil, eu não sei o que fazer, eu não sei pregar, não sei louvar, não sei ensinar, não sei fazer isso, então não vou fazer. Vou fazer o que eu sei fazer, que é para mim. É isso que o povo de Israel fez. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Eles falaram, não é templo. Se veio a resistência, se veio a luta, é porque não era. Vai ser um sinal. É um sinal para eu não fazer. Você já parou, às vezes já falou isso. Veio muita dificuldade. Será que não é Deus falando para eu não fazer? Irmão, saiba que toda obra de Deus tem dificuldade, tem oposição. Se tem oposição, na maioria das vezes é porque está dando certo. Veja quantas vezes o povo de Deus, ao fazer a sua obra, teve oposição. Mas Deus dá a vitória. Não desista. Não diga que não é o tempo. Se Deus te prometeu, se Deus está no controle da tua vida, se você permite Deus trabalhar, a vitória é certa. Vale ressaltar aqui também que os judeus, eles tinham as profecias. Deus despertou o coração de Ciro. E Deus, nas profecias antigas, já tinha falado que iria despertar o coração de Ciro para que o povo viesse a construir o templo. E aí eles vão me dizer agora que não era a hora, que não era a vontade de Deus nesse momento. É uma desculpa, mais uma desculpa. Eles abandonaram a casa de Deus e criaram uma falsa justificativa para abafar a voz da consciência deles. Julgaram que a oposição para fazer a obra era um sinal de que não era o tempo de fazer a obra, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. E realmente, às vezes nós criamos quando nós vemos alguma dificuldade, nós damos a desculpa, não era para ser, porque não era o momento agora. Não, você desistiu, você que não quis continuar. Se você ficar na posição, orar ao Senhor, perseverar, Deus está contigo e vai te ajudar. Outra coisa que aconteceu nesse tempo, eles aproveitaram para dedicar-se às suas próprias casas. O Senhor mesmo falou, minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas próprias casas. Aí Ageu 1:9. Ageu 1:4 diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, de luxo? Enquanto a minha casa continua destruída? O Senhor usou Ageu, através de Ageu, Deus falou isso para o povo. E isso traz uma questão muito importante a respeito da prioridade. Prioridade nós precisamos ter em nossa vida. Temos aquele hino recente, interpretado pela irmã Midian Lima, que fala, filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for, mas enquanto eu for a tua prioridade, deixa o Senhor Deus como sendo a primeira na tua vida. Sabe, não se engane, você está enganando a você mesmo. Quando você fala, eu amo a Deus, eu vou fazer a obra de Deus como deve. Não, é agora. O Senhor deve ter a primazia na tua vida. Olha uma citação importante, leve para a sua sala. Nossos valores e prioridades são refletidos na maneira como usamos nossos recursos. Tempo, dinheiro, força e talento. Faça uma análise aí. Como você tem usado o seu tempo? Você tem dedicado o seu tempo, a maior parte dele, para o quê? Quando você mapear isso na sua vida, quando você descobrir, saiba que é para isso. É isso que está ocupando a prioridade na tua vida. Você está gastando a maior parte do seu dinheiro no quê? Se você mapear isso, você vai ver, eu estou dando muita prioridade nisso. A sua força, os seus talentos, você está usando para quê e para quem? Quando você descobrir, saiba que é para isso que você está dando prioridade. Dizemos que Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Entretanto, na prática, o relegamos a uma posição menos importante em nossa lista de prioridades. Que nós vamos cuidar. Às vezes vamos julgar os judeus porque eles pararam de construir a casa de Deus e esquecemos de olhar para a nossa própria vida quando nós deixamos a obra de Deus para depois. Olha que citação importante, o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, anote aí. Para as casas dos adoradores, material importado, de primeira qualidade. Para a casa do adorado, nada. Olha que retrata muito bem essa situação. Outros ainda na época chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. E tem uma crescente aí, um movimento falando a respeito contra os dízimos, contra as ofertas na igreja, que Deus não precisa de dinheiro. Irmãos, é obviamente que o Senhor não precisa de dinheiro. Mas o inimigo tem levantado pessoas falando que é errado dar o dízimo, é errado dar a oferta, é errado isso. Claro, irmãos.
O dinheiro de Deus está na sua mão, está nos seus bolsos aí. Deus ele prova a nossa fé falando, vamos ver se ele vai usar para a minha obra ou não vai usar. Deus, ele não está querendo seu dinheiro, ele está querendo sua fidelidade. E você prova ela quando você contribui, quando você dizima na casa do Senhor. E Deus te dá muitas bênçãos, claro, isso é prova viva. Quantos testemunhos eu não tenho em minha vida, quantos testemunhos você já não ouviu, de que situações em que nós estávamos sem, mas nós decidimos devolver a Deus aquilo que é dele, decidimos contribuir e o Senhor nos deu com abundância, nunca deixou faltar nada. Então não deixe para segundo plano a obra de Deus, a contribuição da obra do Senhor. Não, a obra é do Senhor, mas Ele nos usa como instrumento para que a obra cresça. Então deixe ser usado pelo Senhor. Mateus 6,33 é importantíssimo nesse ponto. Tem pessoas falando, eu não contribuo no dízimo porque vai me faltar. Olha o que Jesus disse. Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, dos samaritanos lá. Mas seu Pai Celestial já sabe de que vocês precisam. Ele sabe exatamente daquilo que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, essas coisas, comer, beber, tudo, lhes serão concedidas. Mateus 6,33. E aí, uma citação para a gente encerrar bem, que diz assim, vou dar mais atenção às coisas de Deus assim que eu tiver mais tempo. Você já ouviu essa desculpa? Vou voltar a passar mais tempo em oração e na leitura da Bíblia assim que eu terminar esse projeto que eu estou envolvido, sabe? Estou muito na correria, estou muito envolvido nisso. Aí depois eu dedico tempo a Deus. Já ouviu? Já falou? Olha lá. Qualquer dia desses eu vou ver se ajuda aquela missão da minha igreja junto a comunidades carentes. Qualquer dia desses, quando der tempo. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Quem já disse ou já pensou isso ou coisa semelhante pode ter uma ideia da situação de Judá no pós-exílio. Era isso que eles estavam falando. Não, quando der a gente volta a construir, né, sabe? Vamos terminar a nossa casa primeiro, vamos concentrar cada um na sua, né? Vamos ficar cada um aí no seu lugar e depois a gente volta aí na obra de Deus. E aí o comentarista, com esperança, ele diz assim, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Talvez alguns ainda buscassem. Que nós possamos, não talvez, mas com certeza, buscar a ajuda de Deus, pedindo uma solução para a nossa crise nesses tempos difíceis. E não paramos. Não vamos parar. Vamos continuar. Amém, meus irmãos? Eu espero que tenha sido bênção aí na tua vida. Os irmãos, não esqueçam de deixar seu comentário aqui, também de clicar no joinha, no like, no gostei, colocando a sua gratidão em prática. Também não esqueça de se inscrever para receber as novidades do nosso canal. Deus continue abençoando a todos os irmãos que têm orado por nós, pelo nosso canal, que têm contribuído, né? Tem alguns irmãos que têm nos ajudado também. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe, se você tem uma aula excelente. Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima.